Boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui ao vivo, no Facebook Live do Sintrajuf. Tomamos a iniciativa de fazer esse evento como forma de conversar, ter um espaço de diálogo e até informativo com a categoria sobre a PEC 241, que é um projeto de emenda constitucional enviado pelo governo Temer à Câmara dos Deputados, que congela os gastos públicos por 20 anos e que ontem, inclusive, foi aprovado na comissão especial criada para análise da própria emenda constitucional. É um projeto que tem um impacto muito profundo, cria um novo regime fiscal no nosso país e que, na verdade, faz parte de um grande pacote de medidas que miram nos nossos direitos como moeda para pagar a conta de uma crise econômica que não foi gerada por nós, e um pacote de medidas que vão retirar direitos do conjunto dos trabalhadores, não só do serviço público. E a PEC 241 é o projeto que tem a sua aprovação mais iminente. O governo, inclusive, convocou um jantar com parlamentares para esse domingo, aliás, um almoço, que se estima a presença de aproximadamente 300 deputados, como forma de mobilizar a base aliada para aprovar na segunda-feira, sessão plenária da Câmara, esse projeto. E naturalmente que a gente precisa construir a resistência. É um espaço a mais que a gente vai tentar, inclusive uma ferramenta que a gente pretende periodicamente estar fazendo uso por meio das redes sociais para ter esse contato a mais com a categoria, com outros assuntos também. Há uma ideia que a gente vem discutindo de ter um espaço também com a assessoria jurídica do sindicato por meio dessa ferramenta, mas hoje o foco do debate é a PEC 241. Nós temos passado nos locais de trabalho para tratar, informar a categoria também nos meios de comunicação do sindicato sobre o tamanho do problema que nós temos pela frente. E se percebe também que não só na categoria, mas no conjunto da classe trabalhadora falta um pouco de informação também sobre o tamanho do prejuízo que nós vamos ter. E aí existem alguns dados que talvez de forma mais concreta possam demonstrar como é profundo o problema que a gente tem pela frente com esse projeto de emenda constitucional. Tem algumas notas técnicas bastante completas e muito boas a respeito do projeto, que trazem dados a respeito, para a gente poder visualizar o que vai ser do serviço público no futuro com a aprovação do projeto. Tem uma nota técnica do IPEA, por exemplo, que trata especificamente dos gastos com assistência social, que é uma área muito importante, trata da população mais carente, mais pobre do país, e que, por exemplo, com a aprovação da PEC 241, para 2017 já teria uma redução de gastos aproximadamente de 8%. Seriam necessários 85 bilhões para fazer frente a todos os gastos que a área de assistência social hoje tem no país, e nós teríamos apenas 79 bi na vigência da PEC. E esse prejuízo ele se acentua muito profundamente com o prazo de vigência de 20 anos. Ao final de 20 anos, em 2036, nós teríamos uma perda de aproximadamente 54% no orçamento da assistência social. Isso em números reais é 868 bilhões. E naturalmente que isso comprometeria profundamente o benefício da prestação continuada, o programa Bolsa Família, enfim, todos os programas inerentes à área de assistência social. Eu estou usando a área da assistência social específica porque está constando na nota do IPEA, mas o DIEESE, por exemplo, ele trata dos gastos de áreas que, inclusive, o Brasil ainda, na nossa opinião, é bastante precário em termos de saúde e de educação, e com um projeto dessa natureza nós teríamos prejuízos ainda muito maiores. Se nós tivéssemos esse regime fiscal vigendo no país desde 2002, nós teríamos hoje, na área da educação, aproximadamente 47% menos de recursos. E a gente não está falando aqui de um país como a Suécia, eu não sei, com um patamar civilizatório um pouco maior, com serviços públicos de maior qualidade. A gente está falando do Brasil, que tem estados que não pagam o piso para os professores, como o Rio Grande do Sul, que a educação ainda é precária. Imaginem isso com 47% menos de verba. Ou a saúde, por exemplo, que aplicado o novo regime fiscal desde 2002, no mesmo período, hoje nós teríamos na área da saúde 26% menos de recursos. Quer dizer, a saúde que já é bastante precarizada, tem vários problemas, as filas de hospitais cada vez maiores,
teria quase 30% a menos, 300 bilhões a menos. Né? Então, na verdade, a porta de entrada para outros projetos, por isso que a gente fala de um pacote. Né? Tem outros projetos que o governo também busca acelerar, como o projeto da terceirização da atividade fim, né? Que hoje tramita no Senado o PLC 30, de 2015, e que poderia privatizar todas essas áreas que ficariam com menos concursos públicos, com menores contratações, menores unidades, né? Sem reposição para os trabalhadores, todas essas consequências da PEC 241. Então, fundamental que nós possamos construir essa mobilização desde já. A gente vai ter uma Assembleia Geral amanhã que vai tratar disso, né, para impedir que vá à frente esse projeto. Né, o governo tem se mobilizado, tem feito uma forte campanha midiática e de marketing, né, vendendo a PEC como a saída para a crise econômica do país. Né, e, inclusive, ontem o Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, é um banqueiro que a gente tem à frente do Ministério da Fazenda hoje, falou em cadeia nacional para defender o projeto, né, logo após ele ter sido aprovado na comissão especial. Nós não temos, né, esse mesmo recurso, mas a gente tem as ferramentas como essa para pelo menos conversar com a nossa categoria e explicar o tamanho do problema. Né. A gente precisa se somar ao conjunto dos trabalhadores que vem construindo a resistência contra esse e os demais projetos, né, que a gente vai precisar enfrentar. Isso. Gostaria de dar um panorama geral sobre essa PEC 241. Na verdade, ela estabelece um congelamento mesmo, né? O pessoal está falando, mas é congelamento, mas leva em consideração a inflação do ano anterior. Então, na verdade, é um congelamento real dos gastos sociais pelos próximos 20 anos, não é um congelamento nominal. Né? E aí foi apresentado um relatório, né, na comissão especial, que foi aprovado ontem à noite, né, o relatório do deputado Darcísio Perongi, que a mídia acabou divulgando como se fosse um grande recuo do governo, né, porque na verdade não estabeleceu um teto para gastos em saúde e educação agora no ano de 2017, só a partir de 2018. Então, na verdade, em vez de 20 anos de congelamento na saúde e na educação, são 19. Na verdade, o recuo do governo foi muito pequeno, né, em relação ao projeto original da PEC 241. E no que ela afeta diretamente os servidores públicos? Ela estabelece limite de gastos para os 3 poderes da União, é um limite global, e se esse limite for ultrapassado, aí tem algumas sanções, né, que são a proibição do reajuste anual para os servidores públicos, né, a proibição da criação de cargos, a proibição de contratação pela administração pública, né, a proibição de realização de concurso público. Então, na verdade, é um projeto de Estado mínimo, né, que quem vai sofrer são diretamente servidores públicos, mas a população de modo geral que necessita dos serviços públicos. Por quê? Porque o investimento em saúde, educação, transporte e segurança, ele vai ficar congelado e a população vai continuar crescendo. Né? Tem uma projeção do IBGE que mostra que nos próximos 20 anos a população brasileira vai crescer em 20 milhões de pessoas. Né? 20 milhões de pessoas e o mesmo investimento em saúde, educação, transporte e outros serviços essenciais. Quer dizer, é menos investimento per capita, né, nessas áreas essenciais que já são deixadas de lado pelo poder público. Então... E até pegando o gancho, né, sobre o relatório do Darcísio Perongi na comissão especial, né, parlamentar aqui do Rio Grande do Sul, né, que prestou esse desserviço ao conjunto da população. Não ataque só nós, servidores públicos. Né? A população que usa os serviços essenciais vai ter um prejuízo absurdo. E ele conseguiu tornar pior o projeto, né? Apesar do governo divulgar que é um grande recuo, no ano que vem, saúde e educação não vai ter congelamento. Num universo, né, num espaço de tempo de 20 anos, convenhamos que, né, não faz lá tanta diferença. Mas foi mais longe porque ele prorrogou um mecanismo que o governo já faz uso, que já precariza os serviços públicos, que é a DRU, desvinculação das receitas da União. É um conceito que se usa pouco, né, até no meio sindical, mas na população desconhece, ignora, mas a desvinculação das receitas da União, ela retira orçamento, ela autoriza o governo a retirar orçamento das áreas essenciais, quer dizer, retirar dinheiro da saúde, da educação, retirar dinheiro da Previdência, para quê? Para remunerar os juros da dívida pública, para gerar superávit primário, para enriquecer os banqueiros. Isso é o que não está na PEC 241. Isso ela não limita, que são os maiores gastos que a gente tem hoje na União.
Qual é a maior fatia do orçamento da União? O serviço da dívida pública. É quase metade do orçamento hoje. E isso não há limite, né? Pelo contrário, toda essa economia, a prorrogação da DRU é para gerar mais dinheiro, né? Hoje a gente tem a mais alta taxa de juros do mundo, que é o que gera esse absurdo de grana, né? Quase R$1 trilhão, aliás, que vai para os banqueiros e rentistas. E demonstra nitidamente qual é o objetivo, portanto, né, desse pacote de projetos. E volto a dizer, é um pacote. Por quê? A gente tem um outro ataque, esse talvez esteja um pouco mais presente, né, na categoria, no conjunto dos trabalhadores, que é a reforma da Previdência. Está mais presente talvez porque em 2013 a gente viu de forma muito concreta o que significa, né, a perda de direitos, e o governo quer ir mais longe agora. Por que ela vem depois da PEC 241? Né? Porque a PEC 241, inclusive, cria as condições para a reforma da Previdência. Ao mudar o regime fiscal, criar um novo regime fiscal, estabelecer um congelamento de gastos, ela vai, por obrigação constitucional quase, né, levar a consequência da reforma. O Rafael colocou, a população cresce, né, os gastos com áreas essenciais, naturalmente existe um tensionamento para que eles aumentem, e o governo vai ter que cortar de algum lugar. E a Previdência é o primeiro sempre que o governo mira para tirar. Então a reforma da Previdência ela vem depois da PEC 241, não só porque vem, enfim, um escalonamento de ataques a direitos, mas porque ela vai ser fundamentada, inclusive, na PEC 241. Ela é uma consequência. Né? E a gente vai ter, sim, que se mobilizar também contra essa reforma, que a gente ainda não conhece o texto, mas a gente conhece já as suas premissas. Né? O governo já disse, inclusive essa semana deu uma entrevista, o próprio Temer, né? Elevação da idade mínima, se fala em 65 anos, elevação do período de contribuição, né? E aí eu já vi números os mais diversos, mas vai ter provavelmente também, e elevação do percentual de contribuição. Tudo isso baseado naquela falácia, né? Naquela ideologia que é mentirosa e que a grande mídia ajuda a propagar, de que a Previdência é deficitária. Deficitária, mas o governo, ainda do governo anterior da Dilma, reduziu o percentual de contribuição das empresas. Né? Contribuição patronal para a Previdência acabou de ser reduzida. E aí querem aumentar dos trabalhadores com a nova reforma. Né? Se ignora as receitas, né? PIS, COFINS, que remuneram também a Seguridade Social, que é superavitária, para poder ter um discurso que justifique retirar ainda mais direitos. Né? E algo que a gente não pode permitir. E outros projetos que fazem parte do pacote, a reforma trabalhista, né? Que é o negociado se sobrepondo à lei, né, quer dizer, flexibilização de direitos, modernização da legislação trabalhista, como o Temer falou há pouco tempo no discurso, e a terceirização, né, que a gente tinha falado há pouco também, passando no local de trabalho hoje, até um colega falou, mas como? Não tem como, né? Não vai mais ter concurso, o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Eles vão terceirizar. As atividades que hoje são prestadas pelo Estado, vai ter como alternativa abrir para terceirização, que já é uma forma precária de trabalho, de emprego, e com uma reforma trabalhista vai ficar ainda pior. Né? Então, o tamanho do ataque que nós estamos vivendo hoje é sem precedentes. Né? E isso exige que nós construamos a mobilização, que é o que a gente está chamando desde já. Não, pessoal, assim, até para resumir, o Cristiano falou um monte aqui, né? Nós temos que resumir. A PEC 241 ela vai te ferrar. Né? Vai te ferrar. Por que ela vai te ferrar? Porque nós aqui, enquanto servidores públicos, por exemplo, né, vai nos ferrar em duas vias. Primeiro, porque nós vamos ter muita dificuldade, né, com um orçamento que vai ser só reajustado com a inflação, né, de buscar melhorias salariais, valorização, né, de forma estrita. Né? Em segundo lugar, porque nós, enquanto servidores públicos que, né, buscamos prestar um bom serviço para a população, nós vamos ter cada vez piores condições de trabalho. Porque pega todo o orçamento, né, dos três poderes, nas três esferas, estadual, federal, municipal, e aí engessa de uma forma que não pode crescer acima da inflação. Isso come um crescimento vegetativo, né, porque, por exemplo, tem aposentadorias que são acrescidas no gasto com o pessoal, por exemplo, e aí impede, daqui a pouco vai impedir, se tiver um reajuste da inflação, por exemplo, impede de recontratar para as vacâncias que forem abertas com aposentadoria, por exemplo. Né, então, ou se dá aumento, ou se preenchem as vagas das aposentadorias.
E é muito parecido com o que a gente está vivendo nesse ano na Justiça do Trabalho, por exemplo, né? Na federal e na eleitoral também, mas até na trabalhista com uma forma um pouco mais grave. Então a gente precisa ter essa consciência, né, de que se nós, enquanto servidores públicos, vamos sofrer todo esse problema, imagina nós enquanto cidadãos. Né? Então daí a importância da gente lutar contra esse projeto e contra todo o conjunto de reformas, né, que o Cristiano falou aqui, que vem também para ferrar, né, já que estamos usando o termo, com os direitos dos seletistas e que depois, para nós, vão virar privilégios. Que começa assim, eu corto do seletista, depois eu miro no servidor público, porque eu posso chamar ele de privilegiado, porque só ele tem aquele direito. Né? Então é bem importante isso, até passar para o Cristiano para falar um pouco sobre o trabalho que a gente fez lá em Brasília, né? Porque a gente esteve presente na sessão da comissão especial que trata da PEC 241, né? E também eu estive num ato, né, representando o sindicato, aliás, o único sindicato do Judiciário Federal que esteve presente, né, de todo o país, numa plenária que foi muito importante, né, que vários segmentos do setor, obviamente, né, do setor parlamentar, mas também muita gente de movimento social, de movimento sindical que está engajado nessa luta contra a PEC 241. Foi na última quarta-feira lá no auditório do Anexo 2 da Câmara. Né, foi um momento muito importante, né, infelizmente só o nosso sindicato do Judiciário Federal, mas a gente quer acreditar, né, e até pela gravidade do problema, né, o Cristiano também é coordenador da FENAJUF e está trabalhando nisso, para que todos os sindicatos do Judiciário Federal, né, do MPU, também se engajem nessa luta. Né, é fundamental isso. Ontem nós já tivemos, né, também mais colegas presentes na sessão da PEC 241. Só para tocar num assunto, o governo está querendo aprovar essa PEC 241 a toque de caixa, né? Isso todo mundo está acompanhando pela mídia. O relatório na comissão especial ele foi apresentado na terça-feira e ontem, quinta-feira à noite, já foi aprovado na comissão especial e o governo já quer aprovar no plenário da Câmara dos Deputados na segunda-feira, né, em primeiro turno, a PEC 241. A gente sabe que, constitucionalmente, para se aprovar uma PEC precisa de um interstício aí de 5 sessões, então daqui a 2 semanas o governo já pode ter aprovado na Câmara dos Deputados essa PEC 241. Então a gente precisa se somar, né, numa luta mais ampla e unificada com outros servidores e também com outros trabalhadores seletistas para fazer frente a essas agressões. E só mais um dado, o IBGE divulgou também uma projeção de que daqui a 20 anos a população idosa brasileira vai dobrar, né, o que aumenta a necessidade de mais recursos para a saúde, esses recursos que vão estar congelados. Então, na verdade, a PEC 241 ela estabelece que o cobertor é curto, digamos assim, né, e é um gatilho para a reforma da Previdência. De certa forma, ela torna necessária a reforma da Previdência. Por conta de todo esse cenário que a mobilização é fundamental, e o Rui mencionou, né, esse ato do qual a gente participou, representado por ele lá na Câmara, mas que ainda é um processo embrionário, de certa forma, de mobilização e que tem apontado a greve geral para novembro. Houve algumas datas já agora ainda em setembro de luta, né, algumas categorias se somaram, outras ainda estão fazendo debate, mas acho ontem o FONASEF, que é o Fórum Nacional das Entidades do Serviço Público Federal, também assim como a reunião das diferentes centrais sindicais, apontaram a data do dia 9 como a data possível, provável, né, para a greve geral, 9 de novembro. Amanhã a gente vai ter uma Assembleia Geral em que a gente vai submeter a nossa categoria aqui no Rio Grande do Sul esse indicativo de que nossa categoria se some a essa mobilização junto com o setor privado, setor público e privado, né, comum, né, lutando contra a retirada de direitos. E, inclusive, na semana que vem a gente está enviando também uma caravana para Brasília para fazer a pressão, né, com essa provável votação na segunda-feira, como o governo pretende, da PEC na Câmara. É muito importante que os outros sindicatos também se engajem, né, enviem gente para fazer a pressão, né, para denunciar o tamanho do prejuízo para o conjunto da população com a aprovação desse projeto e para que a gente acumule forças para que a greve geral estoure de fato, né, em novembro, né, com a paralisação do país no dia 9. A nossa categoria precisa ser parte disso. Nós somos parte de um coletivo nacional no Judiciário Federal, que é o Luta FENAJUF, e na FENAJUF, que é a Federação Nacional, nosso coletivo inclusive propôs já, e foi aprovado nessa semana,
que a federação indique e oriente todos os sindicatos de base de todos os estados a construírem desde já a paralisação na greve geral, né, que façam um debate nas assembleias e que a categoria participe. Nós não temos nenhuma dúvida que a gente está diante de um ataque sem precedentes. O governo tem uma base aliada forte, né, tem a grande mídia, está fazendo uma campanha de marketing, né, também midiática para defender esses projetos, mas nós temos a nossa força de trabalho, né, e a unidade que vai ser fundamental para enfrentar e derrotar esses projetos, né. Somente, né, todos juntos, mobilizados, a gente vai ter força para dizer e se fazer ouvir, né, que a gente não vai aceitar nenhum direito a menos, né. Esperamos que amanhã na Assembleia a gente aprove a construção da greve, né, e que a gente se some a essa luta para barrar esses projetos. Então, te agradece, né, a todos que acompanharam aí pelo Facebook, e a gente se encontra aí nas próximas lutas que a gente vai construir. Valeu, boa noite. Boa noite.